Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Carolina Lehmann, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 7 de outubro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, com dados no mercado de trabalho dos Estados Unidos, falas dos dirigentes do Fed e tensões geopolíticas ditando o rumo dos negócios. Nos Estados Unidos foram divulgados dados do mercado de trabalho, com destaque para o payroll, que superou as expectativas ao criar 254 mil novas vagas de empregos. A taxa de desemprego recuou para 4,1% e o crescimento salarial acelerou, reduzindo as chances do Fed realizar outro corte nas taxas de juros de mesma magnitude, 50 bips. Ademais, os relatórios JOLTS e ADP mostraram recuperação na comparação mensal. No mais, o ISM de serviços também foi surpreendente, trazendo otimismo quanto à economia americana. Quanto aos discursos de dirigentes, Powell afirmou que o Fed não sente estar com pressa para cortar juros e que o ritmo do ajuste irá depender dos dados. Afirmou ainda que nada sugere uma maior desaceleração agora, dado que as revisões para o PIB removem o risco de baixa para a economia. Michelle Baumann reiterou postura cautelosa quanto ao ciclo de flexibilização monetária e renovou alertas sobre o nível elevado da inflação nos Estados Unidos. Na Europa, as prévias da inflação ao consumidor, CPI, desaceleraram para 1,8%, vindo abaixo da meta do BCE, de 2%, o que ampliou a possibilidade de novo corte de juros de 25 bips na reunião de outubro. No Reino Unido, os investidores ficaram otimistas após o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, afirmar que a instituição poderia adotar uma postura um pouco mais agressiva na redução das taxas de juros, caso as notícias sobre a inflação continuem favoráveis. No Japão, Shigeru Ishiba, o novo primeiro-ministro, declarou ser contrário à elevação das taxas de juros pelo Banco Central do Japão neste ano, trazendo mais volatilidade ao iene. No campo geopolítico, a semana foi marcada pela escalada da tensão entre Israel e Irã, com ameaças de Israel promover um ataque às instalações petrolíferas iranianas com o aval dos Estados Unidos. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, teremos mais uma semana com uma agenda econômica intensa, incluindo os dados de inflação ao produtor, PPI, e ao consumidor, CPI, além da ata do FONC, balança comercial, expectativas de inflação divulgados pela Universidade de Michigan e leilões de treasuries de 3, 10 e 30 anos. Ainda nos Estados Unidos, os investidores também estarão de olho nos diversos discursos dos dirigentes do Fed ao longo da semana, após o payroll enxugar as apostas em 75 bips de cortes de juros ainda este ano. Na zona do euro, será divulgada a ata da última reunião de política monetária do BCE, Banco Central Europeu, que provavelmente irá destacar as discussões que levaram à decisão de cortar as taxas de juros, além dos dados de vendas no varejo de agosto. Na China, os mercados reabrem após o feriado da Golden Week, com esperança da retomada do consumo, dado que os últimos meses a segunda maior economia do mundo tem enfrentado uma desaceleração nas vendas no varejo e queda na confiança do consumidor. Serão divulgados dados de inflação ao consumidor e ao produtor. Para a próxima semana, entendemos que após os dados do payroll indicarem um mercado de trabalho robusto, os dirigentes do Fed devem adotar um tom mais cauteloso, mas ainda otimista. Eles devem reforçar a mensagem de que o único mês de dados não é suficiente para se tirar conclusões definitivas. Além disso, os indicadores de inflação ainda resilientes podem contribuir para a manutenção das taxas dos treasuries com viés altista, à medida que o mercado começa a precificar cortes menos intensos pelo Fed. Isso pode dar suporte de valorização do dólar em relação à maioria das moedas, mas as bolsas tendem a valorizar pela perspectiva positiva da economia americana. No entanto, cabe destacar que os investidores estarão acompanhando os desdobramentos do conflito no Oriente Médio que podem provocar movimentos defensivos. E no Brasil, Panorama Global, Moody's e Campos Neto direcionaram os ativos. Na agenda de indicadores, o resultado primário de agosto do governo central sinalizou o déficit primário de 22,4 bi ante um déficit de 9,28 bi em julho. No acumulado do ano, o montante está deficitário em 99 bilhões de reais. De acordo com o detalhamento do congelamento de gastos feitos pelo governo, os ministérios da Saúde e das cidades foram os mais afetados pelo bloqueio de 13 bilhões no orçamento, seguidos dos ministérios da Educação e dos Transportes.
O noticiário traz que o governo incluiu na PEC 66 de 2023, que abre prazo para refinanciamento das dívidas previdenciárias dos municípios, um dispositivo que permite destinar até 25% do superávit financeiro de fundos públicos do Executivo ao financiamento de projetos ligados a ações de enfrentamento a mudanças climáticas e de transformação ecológica, o que teria como foco garantir maior volume de recursos ao BNDES. A agência de risco Moody's elevou o grau de investimento do Brasil de Ba2 para Ba1, além de manter a perspectiva positiva da nota, o que abre a possibilidade de nova elevação no médio prazo. Assim, na classificação da agência, o Brasil está a um passo do grau de investimento. A agência destacou no relatório que a decisão foi tomada com base em melhorias materiais no perfil de crédito soberano, em especial um crescimento da atividade muito mais forte desde a pandemia, além de indicar que a dívida pública deve se estabilizar no médio prazo em torno de 82% do PIB, o que foi considerado elevado. Em evento, o presidente do Banco Central, Campos Neto, reiterou que o Copom optou por não fornecer um guidance quando começou a aumentar a Selic há 2 semanas, porque a incerteza está elevada demais. No mais, Campos Neto afirmou que tem uma interpretação que o governo precisa fazer algum tipo de movimento que gere um choque positivo em termos da expectativa no fiscal, pois é isso que vai fazer com que o Brasil consiga no futuro trabalhar com juros mais baixos. Ponderou, contudo, que o Brasil não está pior na seara fiscal do que seus pares. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Internamente, a agenda ganha força com a divulgação do principal dado de inflação ao consumidor, o IPCA, que tende a acelerar com pressões advindas dos preços de alimentos e energia elétrica. Adicionalmente, indicadores de atividade, como as vendas a varejo e pesquisa mensal de serviços, que tendem a perder um pouco do dinamismo na passagem mensal, mas devem consolidar um cenário de dinâmica favorável para a economia nesse momento, pois os baixos níveis de desemprego e aumento regular da renda favorecem o crescimento. No campo político e fiscal, a pauta de votações no Congresso deve se manter em compasso de espera nesse período de eleições municipais. No entanto, o noticiário segue abordando alguns temas como medidas que podem ser tomadas para incremento das receitas para 2025, na busca da equipe econômica pelo alcance do equilíbrio fiscal. Sendo assim, a expectativa de dólar valorizado globalmente e alta para as taxas dos treasuries tende a influenciar sobre o movimento dos ativos domésticos, com o dólar se fortalecendo frente ao real e a curva de juros agregando prêmio, impulsionada também por dados locais. O Ibovespa deve se desvalorizar, pois a alta dos juros e a inflação acelerando retiram o ímpeto da performance da renda variável, embora o petróleo em alta possa favorecer as ações das petrolíferas. Ademais, as tensões geopolíticas devem permanecer no radar dos investidores, gerando um ambiente de cautela. E como tudo isso impacta e impactou na nossa busca pela meta atuarial? Com dados sólidos do mercado de trabalho americano e economia doméstica ainda aquecida, esperamos observar a curva de juros brasileira adicionando prêmios. Esse cenário continua a oferecer condições altamente atrativas para alocações em fundos de vértice, estratégia que permanece importante aliada para atingimento da meta atuarial dos RPPS. Além disso, o aumento da taxa Selic reforça um momento favorável para posições pós-fixadas na renda fixa doméstica. Essas alocações têm potencial para proporcionar uma rentabilidade competitiva em relação à meta atuarial, além de proporcionar baixa volatilidade. Ainda na renda fixa, destacamos o fundo BB Espelho JGP Institucional Equilíbrio 30, que, enquadrado no artigo 75B, se destaca por integrar aspectos ASG à sua estratégia de crédito privado. Com alto potencial de superar o CDI, é uma opção interessante para quem busca diversificação com foco em sustentabilidade e performance acima do mercado. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir,
rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura, fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou do administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.